Olá, mulher reformista, seja bem-vinda a mais um vídeo do Outubro Rosa Reformista 2020 e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito pertinente, mas que é cheio de tabus e é pouquíssimo falado, o que gera vários problemas. Mas, se você não me conhece, antes de tudo quero me apresentar. O meu nome é Natália, eu sou enfermeira daqui de Brasília, minha área de especialização é ginecologia e obstetrícia e eu também sou residente em cardiologia. Bom, hoje nós vamos falar sobre sexo no casamento. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria ler um texto com você. E ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7 e verso 5, que diz assim: Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui é todo um capítulo, de conselhos para o casamento. E esse conselho em específico é mostrando, ressaltando a importância da relação sexual dentro do casamento. Porque ela é um item da segurança do seu casamento. Porque aqui diz que se você se priva um do outro por muito tempo, mesmo que tenha, você deve se privar por um propósito de uma oração, mas que não deve durar muito tempo, porque o Satanás, nosso inimigo, ele pode, é astuto, ele pode te tentar nesse quesito. E, ou seja, a relação sexual também é um quesito, um critério de proteção para o seu casamento. E é por isso que ela deve ser analisada com cuidado, ela deve ser levada em consideração diversos quesitos, para que ela ela aconteça de forma satisfatória, a ponto de honrar a Deus e trazer prazer adequado para você e o seu cônjuge, tá? Então, quando a gente fala de sexo, de relação sexual dentro do casamento, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa intimidade, antes mesmo, ela começa em você, na sua mente, na sua capacidade de dialogar, na sua capacidade de comunicar, porque o sexo, ele começa no diálogo, na comunicação, na eficácia desse quesito, que vai gerar uma eficácia na relação sexual também. Tá, Natália, mas o que isso tem a ver? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Bom, antes de tudo, você tem que aprender a verbalizar, reconhecer em você quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são as suas emoções, quais são os seus quereres e os seus não quereres. Você é capaz de se conhecer a ponto de entender o que você está sentindo, o que falta, o que não falta, porque aí sim, depois que você se conhece, você vai se relacionar com outra pessoa, você vai ter mais facilidade de falar sobre você, dos seus sentimentos, das suas emoções. Isso é de extrema importância porque é através da comunicação eficiente, é através do diálogo que acontece de forma eficaz, que você vai gerar com o seu companheiro, com o seu parceiro, o que nós chamamos de intimidade emocional. E é a partir da intimidade emocional que as demais intimidades vão acontecendo de forma espontânea, de forma natural, sem ser nada forçado. Ou seja, se você é capaz de verbalizar com o seu parceiro as suas emoções, os seus medos, as suas angústias, os seus quereres, os seus não querer, você vai ter uma capacidade de diálogo, de comunicação que vai gerar uma intimidade com ele. Ele vai saber o que te deixa desconfortável, o que te deixa confortável. Ele vai saber se certa coisa te dá anseio ou te dá receio. Ele vai entender quais são as suas emoções. Isso é de extrema importância, porque a partir do momento que você tem uma intimidade emocional, você gera uma neutralidade sexual, ou seja, um desejo espontâneo, excitação espontânea. Por quê? Porque você já é íntimo emocionalmente daquela pessoa. Então, priorize o diálogo para que você tenha uma vida sexual satisfatória, tá? Porque depois disso, você tem um desejo sexual satisfatório, espontâneo, natural, não é nada forçado. Além do mais, depois que você tem essa vida sexual ativa, já no casamento, porque essa comunicação você constrói no namoro, para a vida sexual ativa você construir no casamento de forma natural. Se você gostar de uma coisa, você é capaz de dizer que gostou. Se você não gostou de uma coisa, você é capaz de dizer que não gostou, para que depois você não passe por coisas que você não gostou constantemente e o sexo no casamento, em vez de ser algo prazeroso, vire um fardo para você e, pior ainda, ele pode virar um canal de doenças para você e para o seu parceiro.
tá? Então priorize o diálogo, a comunicação na sua vida com o seu cônjuge. E isso entra exatamente na fisiologia do sexo, né? Na importância da fisiologia do sexo, de como ela acontece. Já ouviu aquele ditado popular, ou dito popular, que a gente se escuta muito por aí, sobre a mulher ser o fogão a lenha, né? Porque demora a se esquentar, e o homem o micro-ondas, porque é rapidinho que se esquenta, mas também é rapidinho que se esfria. E a mulher, ao contrário, ela demora a se esquentar, mas quando se esquenta, ela permanece ali por muito tempo. Porque os tempos, né, as fases do sexo é diferente o tempo para cada um. Ou seja, a mulher, o período de desejo, o período de excitação, ele é muito longo, ele demora mesmo. Porém, o orgasmo, ele é mais duradouro, ele pode durar muito tempo. E o período refratário, ele também dura muito tempo, né? Já o homem não, ele tem um desejo, uma excitação rápida, um orgasmo ali rápido, mas também o período refratário acaba muito rápido, né? Acaba não muito rápido, ele acaba e aí ele precisa de um tempo para se recompor, para poder ter outra vez. E o que é interessante ver nisso? Porque a mulher precisa ser preparada, ela precisa ter essa comunicação, ela precisa ter todo um preparo para que ocorra o desejo e a excitação de forma correta. Por quê? Porque a excitação, ela tem 4 etapas fundamentais para a manutenção, para que isso seja saudável para a mulher e para o homem também, e para o casal como um todo. Porque a excitação da mulher, imagina-se que a vagina da mulher tem aproximadamente 6 a 7 centímetros em repouso, tranquila, sem estar excitada. Mas quando ela está completamente excitada, ou seja, pronta para uma penetração, esse canal vaginal de 6 centímetros ele tem que ter 14, 15 centímetros para que não haja um atrito direcionado e ela não tenha uma dor, não tenha sangramento, desconforto, essas coisas. Mas para que para isso aconteça, o intestino dela precisa subir um pouco, para a bexiga subir um pouco, o útero subir um pouco, para esse canal vaginal ter um espaço para ele se alongar. Ou seja, o período de excitação da mulher ele é muito longo, porque ele tem essas etapas para serem cumpridas. E aí entra a importância das preliminares, a paciência do cônjuge, para que isso seja alcançado de forma eficiente. Porque se isso for alcançado de forma eficiente, o orgasmo vai ser garantido, a satisfação da mulher vai ser garantida, não vai ter desconforto, não vai ter dor, não vai ter sangramento. E um outro dado importante, uma informação muito importante, é a diferença entre o gozar e o orgasmo. O orgasmo é o que nós chamamos de prazer sistêmico, que envolve todo o corpo. Mas para alcançar ele é necessário ter intimidade emocional. Porque se você não tem um vínculo emocional com uma pessoa, é impossível você ter um prazer que vai do fio de cabelo até a ponta do pé. Por quê? Porque você precisa envolver mente. Agora o gozar é apenas o prazer, o pico do prazer, mas apenas na região íntima. Ele não envolve o corpo inteiro, ele não é sistêmico. Ou seja, você pode até ter intimidade emocional com a pessoa, mas ali na hora sua mente está em outra coisa, na roupa do varal, na lista de compras, nos afazeres dos outros dias. E se sua mente não está ali, se o seu emocional não está ali, pode ser incrível, mas não vai ser um orgasmo, tá? Eu poderia passar horas aqui falando sobre isso, porque há muitas dúvidas, há muitos tabus, há muitos mitos sobre isso que nós precisamos desmistificar. Mas o meu desejo hoje é que você se autoavalie, se você vê se está satisfatório, se tem algo que possa melhorar, procure um profissional, alguém de confiança, mas converse, resolva o problema, não vive desconfortável, não vive tendo dor e não vive achando que isso deve ser um fardo que você está carregando. Eu mesma recebo pacientes no consultório que quando a gente dá a notícia de que elas entraram na menopausa, elas comemoram, tipo, finalmente eu tenho uma desculpa definitiva para não ter isso mais. Ou seja, elas levam a relação sexual como um fardo pesado e não é o que eu desejo para você. O meu desejo para você é que você vá bem em todas as coisas, né? Porque esse é o desejo do nosso Deus também. Pense nisso, se cuide e resolva se você tá tendo algum fardo, tá? Um big beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!